E aí, senhores, tudo bem? Tudo tranquilo? Eu vou retomar então, tá? Vou gravar essa partezinha. A gente tinha parado na criação do neoliberalismo, tá? Principalmente, então, para que a gente entenda a ideia do neoliberalismo, a gente precisa repensar o que vinha acontecendo, então, dentro do contexto mundial, né? Na década de 70, principalmente, que vão surgir os principais defensores do neoliberalismo, né? E o neoliberalismo, como a gente bem sabe, ele vai ter a tendência, então, a estar relacionado ao liberalismo econômico, né? Vale, então, a pena ressalvar, o neoliberalismo ele é mais responsável que o liberalismo econômico, né? Por mais que você tente, então, reduzir, diminuir a participação do Estado na economia, na prestação de serviço, né, logicamente com o intuito para reduzir a cobrança de impostos, né, digamos assim, para deixar o Estado mais enxuto, mais leve, né, por que ele vai ter essa tendência? Essa tendência dele é principalmente a necessidade criada pelas transnacionais, né? Então, no nosso mundo globalizado, que as transnacionais estão presentes então em todos os países, né? Vai ser necessária, digamos assim, essa redução aí da presença do Estado. A gente já tinha saído então da crise de 29, o keynesianismo já tinha feito lá a sua parte, né, todo o seu trabalho, e a gente está dentro então de uma nova realidade, né? Mas isso aí eu estou falando do início da década de 70. Principalmente então pós 70, né? Na década de 80, na década de 90, principalmente, a internet vai começar a chegar de vez mesmo, de verdade, às mãos, às casas de todo mundo, né? Por que as casas? Porque todo mundo tinha lá o seu computadorzinho fixo, né? De gabinete e tudo mais, tá? Deixa eu só colocar aqui o meu carregador para a gente não parar esse negócio no meio, né? Mas enfim, o que que acontece então, né? Tem até um monte de gente falando, brincando, falando, minha nossa, que bom que essa pandemia começou agora. Por quê? Porque se ela tivesse começado, por exemplo, na década de 90, minha nossa, agradeçam muito por não ter conhecido a internet de escada, tá bom? Simplesmente a internet de escada perto do que nós temos hoje, minha nossa, é melhor você falar que não existia, tá? Então, o que que ocorre? A gente vai ter principalmente a chegada da internet agora de modo real, né? Não vai ser mais uma coisa fechada para as empresas de grande porte, né? Assim como era o celular. O celular era uma coisa que só milionário tinha, né? Tipo assim, você via o cara de Ferrari, daí ele tinha, né? Sei lá, uma mochila carregando com ele um celular desse tamanho aqui, né? Mas ele tinha, né? Era caríssimo para você fazer qualquer tipo de ligação e assim por diante, né? Eu fui ter meu primeiro celular, sei lá, quase 2005, eu acho, né? Aí mesmo assim eu só tinha o celular, né? Falar que eu colocava crédito, que eu ligava, jamais. Era mais tipo um apetrecho. Falar, oh, tá vendo? Eu tenho também, né? Por quê? Porque essa evolução da internet, principalmente, ela precisa ser entendida para você chegar à ideia do toyotismo, né? Lógico que o toyotismo ele vai ser implantado antes da internet atingir a magnitude que tem. Mas quanto mais a internet aumentou e mais ela facilitou as coisas, mais o toyotismo se encaixou, né? E principalmente a gente precisa também repensar a nossa realidade, a nossa atualidade, como eu tinha falado para vocês, né? Fizeram uma pesquisa em Marília que boa parte dos estudantes da escola do estado não tem acesso à internet, né? Tipo assim, eles têm o celular e tudo mais, tal, mas é aquela coisa, né? Para ver o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Se for para assistir um vídeo mesmo longo, coisas do tipo, não, eles não têm a possibilidade, né? E principalmente eu estou falando isso por conta desse asterisco aqui, que inclusive está um pouquinho para frente que os outros, né?
A internet leva informação, então, a todos. Esse a todos aí é muito relativo, porque digamos assim que nossa realidade, nossa atualidade, ela ficou muito mais selvagem quanto a isso. Por que selvagem? Porque ou você está incluso ou você está excluído mesmo do mundo, né? E aí dentro disso existe a ideia do Milton Santos, que está relacionada aos espaços opacos e os espaços luminosos, né? Ele também coloca outras ideias como o espaço do mandar e o espaço do fazer. Os espaços luminosos são os espaços que mandam fazer, ou seja, são os espaços que estão incluídos, né, dentro da globalização, dentro do toyotismo, dentro de tudo isso que a gente está falando, né? E os espaços do fazer são os espaços opacos, ou seja, quem vai gerar, na verdade, as possibilidades, então, para que o mundo seja esse mundo exatamente, né? Ou seja, de onde você vai extrair os recursos minerais, os recursos naturais, então, para a produção mundializada. Então, o que é que o Milton Santos quer dizer? Ele quer dizer exatamente o que essa imagem aí mostra de um modo muito bonito, né? Que é o seguinte: nesse mapa aí, os espaços iluminados estão dentro da globalização. Os espaços opacos estão excluídos da globalização, né? Então, imagine assim você, ó, como que você consegue explicar para uma pessoa lá da África que tem um telefone fixo, é a maior tecnologia que ele tem acesso, o que é um smartphone, né? Que você pode pegar, entrar na internet, conversar com pessoas, fazer ligação de vídeo, fazer exatamente o que nós estamos fazendo agora, né? Sendo que a ideia dele é tipo assim, não, eu consigo pegar o telefone e falar com uma pessoa. Não, isso aí você consegue também, mas é a coisa que a gente menos faz, ainda mais falando, né, por chamada normalzinha. Então, note você que, por exemplo, aqui no Brasil, ó, né, a região de São Paulo, Rio de Janeiro está inclusa demais, né? Mas a região norte do Brasil nem tanto. Aí você até pode falar, mas aí tem a floresta amazônica. Tá, beleza. É principalmente por conta disso também. Mas a gente sabe muito bem que os estados aqui próximos, né, eles têm melhores condições do que a região norte, mas principalmente eles não conseguem atrair essa tecnologia. Por que você vai instalar um 5G, sei lá, em Roraima, sendo que você sabe que tem poucos usuários, né? Então isso não vai chegar até lá. Chama atenção aqui a Austrália, né? Ela está bastante apagada, falando, mas a Austrália não é desenvolvida e tudo mais. Então, gente, é porque essa parte aqui é um deserto, né? Um baita de um deserto. Na África você bem pode ver, ó, que a África do Sul, né? Algumas pequenas regiões aqui próximas à Europa, né? Que lógico também estão aqui porque para cá não dá, né? Porque esse aqui é o deserto do Saara. Aqui a região do Rio Nilo, né? E a Europa, aí você fala, minha nossa, isso aqui sim, né? Olha só os Estados Unidos. Isso aqui nos Estados Unidos é um deserto também, tá? Isso aqui é um deserto. Ou seja, os espaços iluminados, eles são as regiões que mandam. Olha o Japão aqui, que coisa linda também, né? Ó, o Japão tá parecendo, sei lá, um semi-dragão aqui, um cavalo marinho quase. Mas enfim, essas regiões então iluminadas, elas estão dentro da globalização, tá? Os espaços que estão fora, não é que eles estão um pouco fora, eles estão muito fora, eles estão desconectados mesmo, né? E aí a gente chega até o nosso modo de produção atual, que é o toyotismo, tá? O toyotismo, acredito que minha imagem vai estar tampando aí, né? Mas não está tampando coisas muito importantes, não. O toyotismo, ele vai ser criado a partir da década de 50, né, no Japão. E é muito interessante você imaginar o Japão quanto à produção industrial, né? O Japão, que até pouco tempo atrás era a segunda maior economia do mundo. Meu,
Eu vou até voltar aqui a imagem. Olha isso aqui, esse negócio é uma ilha, gente. Né? E aqui até tá bem exagerada, viu? Esse negócio é uma ilha que não tem recursos como, por exemplo, o petróleo, né? Zero de petróleo, né? Boa parte dos recursos minerais eles também não têm nada, né? Então, por que o toyotismo vai surgir no Japão? O senhor Eiji Toyoda, que é esse ferinha aí, ó, né? Toyoda mesmo, tá? Não é Toyota do toyotismo? Não, é Toyoda. É porque o pai dele tinha a Toyoda, que era de tecidos, né? E daí, para não ficar com o mesmo nome, ele trocou uma letra, né? Então, tá, então o pai dele que era o rico, o pai dele que tinha grana pra caramba e ele tentou fazer alguma coisa, né? Ele tentou criar alguns carros, acho que deu certo. Então, acontece o seguinte, o Eiji Toyoda, mais esses outros caras aí que são engenheiros da Toyota, eles eram todos fascinados, apaixonados pela produção industrial dos Estados Unidos. E o Eiji Toyoda ele foi para os Estados Unidos, visitou a fábrica da Ford, né? Ficou assim impressionado, embasbacado com o tamanho do desperdício. Desperdício de material, desperdício de espaço. Né? As fábricas do mundo fordista, elas são muito grandes, elas são imensas, elas são grandes demais para a nossa realidade, para a nossa atualidade. Né? Eu fico assim bastante impressionado toda vez que eu passo e presto atenção na Sasazaki. A Sasazaki é uma empresa que surgiu no período que a lógica era fordista. Então ela é imensa, ela é muito grande, ela é um gigante, né? Se hoje você fosse criar uma empresa como a Sasazaki, você nunca criaria uma empresa com todo aquele tamanho. Né? E o interessante é que a Sasazaki surgiu daquele tamanho todo, só que é lógico, vem se modernizando e tudo mais, ampliou a produção, variou a produção e nunca precisou de aumentar um palmo. Né? Por quê? Porque você tem simplesmente as ideias do toyotismo chegando e transformando aí tudo. Né? Então, o que ocorre com o toyotismo? O Eiji Toyoda, ele vai lá para os Estados Unidos, ele vê isso e fica impressionado, ele fala, minha nossa, os caras fabricavam até os parafusos, né? E ele bateu o olho nisso e falou assim, eu nunca vou conseguir fazer isso no Japão. Nunca, nunca, né? Então, a primeira coisa que ele pensou, eu não consigo fabricar todas as minhas peças. Só que eu posso fazer uma coisa que é muito interessante. Eu posso contratar uma empresa para fazer as peças para mim. Né? Eu pego a peça e utilizo. Né? Então ele criou a ideia, ele criou não, né? Ele começou a utilizar a ideia da terceirização. Eu coloquei essa imagem aí que eu chorei de dar risada, né? Que é exatamente o Sonic foi contratado para pegar o Papaléguas, né? Agora eu quero ver, foge aí que eu quero ver. Então é mais ou menos isso. Você contrata uma empresa para fazer um serviço para você, no qual ela pode ser muito melhor que você. Né? Os principais exemplos de terceirização. Deixa eu só ver se eu coloquei uma imagem sobre isso. Não coloquei. Os principais exemplos de terceirização, já que a gente falou da Sasazaki, vou continuar. Pense o seguinte, na Sasazaki, como você tem muitos funcionários, você precisa de ter ali alimentação. Né? Por que a Sasazaki vai contratar cozinheiras e tudo mais? Ela pode, eu não sei se ela faz isso, tá? Mas ela pode contratar uma empresa de alimentação. Essa empresa vai ser muito mais eficiente que ela, com certeza. E se não for? Se não for, troca de empresa, você contrata outra. Né? Um outro ramo também que é terceirizadíssimo, o da segurança. Por que você vai contratar um segurança tendo que fazer curso, sei lá o que, o cara ele não pode ficar com a munição muito tempo, né? Enfim, tem um monte de regras aí. O que ele faz? Ele contrata uma empresa de segurança. Né? Outra questão também é quanto à limpeza. Você não vai precisar contratar pessoas para ficar limpando a fábrica e tudo mais. Você contrata uma empresa que faça isso. Né? Por exemplo, no meu condomínio existe uma empresa que cuida da segurança, então ela cuida de tudo. Faz ronda pelo condomínio, as câmeras eles que cuidam, a portaria, tudo mais, né?
Para que o condomínio vai ficar contratando um porteiro, um segurança, né? Ou seja, você terceiriza. E existe também a questão essa terceirização que eu falei, são todas dentro da empresa, da indústria, né? E existe também a terceirização que é fora da indústria. Como que seria essa terceirização? Imagine que na Toyota eles vão lá, vão produzir o carro, só que para você fazer algumas partes, é melhor você contratar empresas especializadas, né? Tem empresa que faz peça de tudo. Imagina, tipo assim, que nem o retrovisor, né? O retrovisor, eles não querem produzir, eles não querem fazer. Aí o que eles fazem? Eles contratam uma empresa para fazer. E o interessante é o seguinte, que se a produção de carros for reduzida, o que eles fazem? Eles só ligam para a empresa e falam assim, ó, eu quero metade dos retrovisores só. Né? Você não vai precisar demitir ninguém, correr o risco de sofrer um processo trabalhista ou coisa do tipo. Então a terceirização é muito importante quanto a isso. Né? Relocalização de unidades produtoras. O que vai ocorrer? Nos países desenvolvidos é muito cara a mão de obra, o aluguel e tudo mais, né? Você pagar o trabalhador dos países desenvolvidos fica muito pesado. Então o que os países fizeram? Eles simplesmente buscaram outros lugares, né? Aqui na China nem está marcada, mas essa região litorânea da China aqui, ó, é a região das zonas econômicas especiais, né? Que a China então criou essa abertura para que as indústrias fossem para lá. Né? A Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, a Malásia, né? Singapura, todas essas regiões aí cresceram, inclusive o Japão, tá? Só que o Japão o processo é anterior. Mas elas cresceram criando a industrialização de plataforma de exportação. O que é isso? Você cria condições perfeitas para uma empresa chegar e explorar, né? Como assim chegar e explorar? É isso mesmo. Por exemplo, por que todas as empresas vão para a China? Porque os trabalhadores lá praticamente não têm direito nenhum, né? Fica barato então produzir lá e é muito prático, porque é tudo na região litorânea e tudo mais, fica baratíssimo, todo mundo vai, né? Então, o toyotismo, ele pensa nisso exatamente, tá? Fala, não preciso manter minha unidade produtora aqui, né? Que nem, por exemplo, no caso do Toyota, no Japão, o trabalhador japonês é caro, né? E também nós temos a chamada mecanização flexível. A mecanização flexível é talvez uma das maiores caras do toyotismo, né? Bate o olho nessa imagem aí e lembre-se sempre, eternamente, de toyotismo. Por quê? Você está vendo alguma pessoa trabalhando aí? Não, né? Então essa mecanização flexível, ela tem uma imensa flexibilidade porque você não vai precisar mais manter a linha do Fordismo, né? Essa produção aí, ó, tipo, tá no chão e tudo mais, porque é mais fácil, é mais simples. Mas e se eu tivesse um andar com esses braços robóticos aí por cima? Não faria a menor diferença, né? Então essa mecanização, ela vai ser muito prática. E por que flexível? Bom, flexível porque eu posso alterar essa linha de produção aí a hora que eu quiser. Nesses braços robóticos aí, eles funcionam a partir de programas. Eu troco o programa, ele faz outro carro, né? Outra coisa, se uma parte aí da produção não está indo bem e tudo mais, sabe o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente cortar essa produção aí, mandar para uma empresa terceirizada, né, procurar um outro país que faça. Falar, não, mas então, lá os técnicos não são bem formados e tudo mais. Eu, não, a gente manda, a gente faz aula lá com eles, tal, a gente ensina eles, né? Se for mais barato, se valer a pena. Então, essa mecanização atual, ela é muito mais prática, né? E na verdade você vai precisar de quantas pessoas aí para operar uma linha de produção dessa? Olha, umas 3. Ah, mas precisa de pessoas nisso? Então precisa, sabe por quê? Porque essas máquinas aí, elas ainda não aprenderam a se consertar. Só por isso, né? Então, na verdade, o que você vai ter? Você vai ter gente trabalhando aí? Tem um cara que fica lá sentado vendo se as máquinas estão todas produzindo bem, né?
se der problema em uma, você precisa de uma pessoa ali para trabalhar, né? E a gente tem também a questão deixa eu só voltar aqui, a questão da redução do estoque, que é chamado de just in time. Tanto é que você pode achar o termo produção just in time. É o toyotismo, tá? É outro nome para o toyotismo. O que vem a ser essa redução do estoque? Bom, como eu disse para vocês, a internet, a globalização e tudo mais acabaram criando então ferramentas muito valiosas para o toyotismo, né? Essas ferramentas estão entre elas você conseguir rastrear a sua mercadoria, né? Você conseguir ter muito mais agilidade, você conseguir controlar muito bem o seu estoque. Então, o que acontece? Você não precisa atualmente de ter um estoque muito grande, porque um estoque muito grande significa dinheiro, e dinheiro parado, né? Então, o que você faz? Você consegue manter, tipo assim, estoque para 3 dias de produção, né? Então, daí você calcula mais ou menos quanto tempo para entregar todas as peças. Fala, então, vai demorar em torno de 3 dias mesmo. Então, se a entrega se mantiver corretamente, sem atrasos, eu sempre vou ter estoque para 3 dias de produção. Eu não preciso de mais que isso, né? Se você se lembrar lá do Fordismo, quantos carros os caras tinham no estoque, né? Por quê? Porque para eles a quantidade valia a pena. Então hoje o que acontece? Ao invés da empresa manter todo esse dinheiro preso em estoque, sabe o que a empresa pode fazer? Ela pode investir na bolsa de valores, ela pode comprar ações de outras empresas, e é uma loucura. Por quê? Porque tem algumas empresas que compram ações até das suas concorrentes, né? Por quê? Porque aí no mercado financeiro, o que vale é o lucro, né? Então você livra dinheiro, você consegue ter uma produção muito mais, digamos, flexível, né? Muito mais moderna e tudo mais. Deixa eu só voltar esse aqui. O toyotismo, então, uma das coisas que ele vai fazer é principalmente se autoestudar muito, né? O engenheiro de produção é um profissional que é pago e tudo mais para cortar desperdício, para manter a produção rápida da melhor forma possível, né? Tem uma outra coisa também que é muito interessante. O toyotismo vai ser o principal responsável pelo aumento do desemprego no nosso período, né? Então, como as pessoas sempre correm o risco de ficarem desempregadas, o que elas precisam fazer? Buscar qualificação constantemente, tá? Inclusive essa pergunta caiu ano passado, no Enem e na Unesp. Simplesmente as pessoas, então, quando chega uma crise como essa da pandemia, por exemplo, o que a pessoa precisa fazer? Entrar em depressão? Não, ela precisa, na verdade, aumentar a sua qualificação. Então, atualmente, ou a pessoa é indispensável, ou então ela é descartável, ela pode ser trocada e, principalmente, pode ocorrer aquela transformação, né, que o emprego dela pode desaparecer. O interessante da pandemia é exatamente essa questão. Muito do que a gente pensava em fazer online e tudo mais, agora a gente está sendo forçado a fazer. E tudo que não funcionava direitinho agora está sendo forçado a funcionar direitinho, né? Tem muita gente até colocando que esse é o marco para a mudança do século, a pandemia. Por quê? Porque agora sim a gente vive num mundo informatizado, né? Por exemplo, vocês não estariam estudando tendo essa possibilidade se a internet realmente não funcionasse, se o Meet não funcionasse, se tudo o que nós temos não funcionasse mesmo de verdade, né? A gente vai ter também a competitividade entre os setores da indústria, né? E também o controle de qualidade em todas as etapas. Isso, na maioria das vezes, é feito através de um sistema que se chama cartão Kanban. O que vem a ser esse cartão Kanban? Ele organiza as tarefas, né?
Não sei se você já prestou atenção, mas quando você compra um carro zero ou quando você vê um carro zero, sempre no vidro dele pode ser que apareça tipo assim as tarjinhas com cores diferentes. Quer dizer o seguinte, que cada setor da empresa que montou uma parte do carro colocou uma marquinha daquela. Tipo assim, eu chequei. Então eles fazem o controle de qualidade em cada um dos setores da empresa, da indústria. Isso por quê? Porque atualmente nós não aceitamos defeitos nos produtos, né? Você bem pode ver que tem sites para reclamar e tudo mais, né? E reclamou num site daquele, a empresa olha na hora e ela atende mesmo, né? Então nós chegamos agora em um momento que a robotização ela realmente é suave, tá vendo? É sensível ao toque, né? A inteligência artificial cresceu e cresceu demais. Tudo então foi evoluído e agora sim a gente tem uma mecanização tipo bonita de se ver até, né? Não sei se vocês já viram tipo aqueles braços robóticos trabalhando, aquilo lá é impressionante, né? É muito, muito doido mesmo. Beleza? Então, senhores, deixa eu só ver aqui, cadê? Tá travando aqui meu negócio? Acho que tá travando, hein? Cadê? Well, tá vendo? Tá travando. Que isso, sem spoilers. Né? Tá travando. Bom, enfim, senhores, acabou. Essa aí é a próxima já, tá? Eu vou gravar essa aí, beleza? Beijão pra vocês, senhores. Bons estudos. Força aí. E até mais. Tchau, tchau.